Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula, nós vamos trabalhar uma questão cobrada pela FGV, no exame de ordem, a respeito de um tema de muita relevância, que é a citação. Trata-se de uma questão cobrada no 13º exame de ordem. Vamos ler? Felipe foi reconhecido em sede policial por meio de fotografia como o autor de um crime de roubo. O inquérito policial seguiu seus trâmites de forma regular e o Ministério Público decidiu denunciar o indiciado. O oficial de justiça procurou em todos os endereços constantes dos autos, mas a citação pessoal ou por hora certa foram impossíveis. Assim, o juiz decidiu pela citação por edital. Marcela, irmã de Felipe, ao passar pelo fórum, leu a citação por edital e procurou um advogado para tomar ciência das consequências de tal citação. Pois ela também não sabe do paradeiro do irmão. Diante da situação descrita, assinale acerca da orientação acertada pelo advogado, assinale a afirmativa correta. A. Felipe deve comparecer em juízo sob pena de ser processado e condenado sem que seja dada oportunidade para sua defesa. B. Se Felipe não comparecer e não constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos, sendo decretada a sua prisão preventiva de forma automática. Se Felipe não comparecer e não constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos, sendo determinada a produção antecipada de provas de forma automática, diante do risco de desaparecimento das provas pelo decurso do tempo. D. Se Felipe não comparecer e não constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos. E, se for urgente, o juiz determinará a produção antecipada de provas, podendo decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos previstos expressamente no artigo 312 do Código de Processo Penal. Pessoal, a alternativa correta, nesse caso aqui, é a letra D, D de dado. Por quê? Nesse caso aqui, nós vamos aplicar o que dispõe o artigo 366 do CPP. Ou seja, em caso de citação por edital, se eventualmente o acusado não responder o processo, se o acusado não comparecer, não constituir advogado, o processo fica suspenso. Mas também fica suspenso o prazo prescricional. Tanto o processo quanto o prazo prescricional vão ficar suspensos. Entretanto, isso não vai impedir o juiz de, eventualmente, determinar a produção antecipada de provas ou decretar a prisão preventiva do acusado, se estiverem presentes os requisitos que a autorizam. Vem para cá. No caso do artigo 366 do Código de Processo Penal, que é o artigo que trata da revelia do réu que foi citado por edital, o juiz pode, isso é uma faculdade conferida pelo artigo 366, determinar a produção antecipada de provas. Ou seja, é a produção de uma prova processual antes do momento em que ela deveria, ordinariamente, ser realizada. E quando que o juiz vai poder? Sempre, em qualquer caso de revelia de réu citado por edital, ele pode determinar a produção de prova antecipada? Não, só se for necessário, só se houver urgência. E quando haverá urgência? Quando, por exemplo, houver risco de perda da prova. Imagine que tem uma testemunha que tem 98 anos e ela está em estado terminal. O juiz pode, portanto, determinar a sua oitiva, a oitiva dessa testemunha que está em estado terminal, logo de uma vez, e não esperar que o acusado apareça para realizar toda a instrução da forma ordinária. Por quê? Se ele fizer isso, ele pode perder a prova, pode perder o depoimento dessa testemunha. Então, nesse caso, ele pode. Mas ele não pode sair por aí determinando a produção antecipada de provas sem que haja uma justificativa relevante. Ok? Outra coisa,
quando há revelia do réu citado por edital, o juiz pode decretar a sua prisão preventiva. Mas ele vai decretar sempre, em qualquer caso, de forma automática? Não. Ele vai decretar se estiverem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Perfeito? Vamos fazer agora uma breve análise a respeito da citação no processo penal, para a gente entender melhor o que é citação por edital, quando ela ocorre, por que ocorre. Vamos lá. A citação, pessoal, é o ato pelo qual o réu é cientificado, né? Ele toma ciência da existência do processo. Por isso é uma só. A citação é uma e as intimações são várias. Tá? É o ato pelo qual ele toma ciência da existência do processo contra ele. Ela é, como regra, citação pessoal, né, por mandado. Essa é a regra. Mandado judicial, mandado de citação. Agora, existem regramentos especiais. Vamos ler? A citação do militar. Nesse caso, ela deve ser feita por intermédio de quem? Do chefe de serviço. No caso do funcionário público, ele é citado pessoalmente. Entretanto, no mesmo momento, o juiz deve notificar o seu chefe a respeito do dia e hora em que o funcionário público deva comparecer em juízo. Tá? É óbvio, se isso já estiver determinado, já tiver uma audiência designada. Citação do réu preso. Ela deve necessariamente ser feita pessoalmente, ou seja, deve ser feita pessoalmente a citação do réu preso. E há ainda uma súmula do STF, que é a súmula 351, que diz que é nula, a súmula expressa nesse sentido, é nula a citação por edital do réu que esteja preso na mesma unidade da federação em que se encontra o juízo que determina a citação. Vem para cá. Bom, o juiz ele pode determinar a citação por edital quando ele não souber o paradeiro do acusado, ele não souber o paradeiro do réu. Imagine que um juiz do Rio de Janeiro vai determinar a citação de um determinado réu num processo, e esse réu está preso no Acre, está preso no Amapá, e o juiz não faz ideia, né, de onde ele se encontra, ele está preso no Amapá, e o juiz, por não achar o réu, determina a citação por edital. Até aí não haveria problema. Tá? Agora, se esse réu está preso dentro do estado do Rio de Janeiro, no exemplo que eu dei, o juiz não pode determinar a citação por edital. Ah, mas professor, e se o juiz não sabe onde ele está preso, não sabe que ele está preso? Problema do juiz. O juiz tem que ser mais diligente e pesquisar o banco de dados do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. E se ele pesquisar, ele vai achar, vai descobrir que o réu está preso naquele estado. Como o juiz tem facilidade para acessar esses dados e saber se o réu está preso na mesma unidade da federação, o STF editou essa súmula, dizendo, olha, se o juiz tem facilidade para ter esses dados, quando ele determina a citação por edital de um réu que está preso na mesma unidade da federação, ele não está sendo diligente, está sendo negligente. E, portanto, essa citação por edital é nula. Tá bom? Vamos voltar. Citação do acusado no estrangeiro. Está na França, está na Alemanha. Só que ele está em local conhecido. Você sabe o endereço certinho. Tá? Nesse caso, a citação é feita por carta rogatória, que é um documento expedido pela Justiça Brasileira pedindo o auxílio da Justiça local. Ok? Ela suspende o curso do prazo prescricional. Tá? A expedição da carta rogatória suspende o curso do prazo prescricional. E, cuidado, não cabe citação por carta rogatória nos juizados. Professor, se não cabe nos juizados, como é que faz se precisar citar por carta rogatória? Nesse caso, os autos do processo que corre no juizado vão ser remetidos ao juízo comum. Tá? Não pode ser feita a citação por carta rogatória nos juizados. Por fim, citações em legações estrangeiras. Por exemplo, embaixadas. Elas serão realizadas por meio de carta rogatória, da mesma forma que se o acusado estivesse no estrangeiro. Então, a citação feita de alguém que esteja dentro de uma embaixada será feita da mesma forma que se ele estivesse no estrangeiro. Ok? Passando aqui. A gente viu aqui as hipóteses de citação pessoal. Tá? Agora nós temos as hipóteses de citação ficta. Por que ficta? Porque nessas hipóteses aqui, a gente não tem certeza, ou seja, aqui não há certeza de que o réu teve ciência.
Você presume que ele teve ciência, mas não tem como ter certeza. Tá? Por isso que o nome é citação ficta. Quando ela ocorre? Bom, duas hipóteses. Citação por hora certa e citação por edital. Quando que vai ocorrer a citação por hora certa? A citação por hora certa ocorre quando o réu se oculta para não ser citado. Então, imagine o seguinte, vem para cá. Eu sou oficial de justiça, compareço na casa do réu para citá-lo no processo penal. E eu verifico que a luz está acesa, a televisão está ligada, né? O som alto do rádio, e eu bato na porta e ninguém atende. E eu percebo que ele está se esquivando. Então eu volto no dia seguinte, em outro horário, percebo a mesma coisa, vejo gente passando dentro da casa, barulho do rádio, da televisão, e ninguém atende a porta. Então eu percebo que o réu está ali e está se esquivando para não ser citado. Então o que eu faço? Eu notifico um vizinho e falo, olha, amanhã eu vou voltar aqui, tá? Tal hora, 10 da manhã, 9 da manhã, para citar o camarada. Tá? Você avisa ele. Se eu voltar aqui e ele não estiver aqui para me atender, eu vou dar ele por citado, independentemente de eu encontrá-lo ou não. E eu volto no dia seguinte e o camarada ignorou o meu aviso. Não estava lá para me receber. Eu, oficial de justiça, certifico que procedi a citação por hora certa. Isso é a citação por hora certa. Tá bom? Ela segue, não tem uma regulamentação expressa no Código de Processo Penal. Então ela segue a regulamentação do Código de Processo Civil. Nós temos ainda a citação por edital, que é aquela que a gente acabou de ver na questão. Quando cabe citação por edital? Quando o réu está em local desconhecido, ou seja, em local incerto e não sabido, que é o caso que a gente trabalhou na questão. Você não tem ideia de onde o réu se encontra, então será citado o réu por edital. Será fixado o edital na sede do juízo processante, ou seja, do juízo que determinou a expedição do edital. A gente já viu que se o réu não constituir defensor nem apresentar resposta, o processo vai ficar suspenso. E vai suspender também o curso do prazo prescricional. Os dois ficarão suspensos. Bom? E que o juiz pode determinar a produção antecipada de provas e decretar a prisão preventiva, desde que seja necessário. Agora tem uma exceção com relação a essa hipótese de suspensão do processo do curso do prazo prescricional. Essa previsão, lá do artigo 366 do Código de Processo Penal, não se aplica aos crimes de lavagem de capitais. Tá? Não se aplica aos crimes de lavagem de capitais. No caso, dos crimes de lavagem de capitais, vem para cá, pessoal. No caso dos crimes de lavagem de capitais, se o réu, citado por edital, não comparecer, não constituir advogado, ou seja, for revel, o processo não vai ficar suspenso. Ele vai seguir normalmente e o juiz vai nomear um defensor para apresentar a defesa do acusado. Okay? Então, cuidado, em relação aos crimes de lavagem de capitais, não se aplica o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal. Galera, eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para vocês. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma excelente maratona de estudos. Até a próxima!